Agora que você já identificou suas crenças limitantes, você sente que tem uma série de coisas que você gostaria de mudar em si mesmo, mas não sabe como? E essas coisas se repetem à sua rebelia, você não consegue controlar, não sabe como mudar e a sua vida parece piorar? Você sabia que a sua mente funciona como se fosse um computador? E assim como um computador tem um HD e uma memória, a sua mente também tem um espaço de armazenamento e uma memória, em que você pode rever esses arquivos todos que estão na sua memória e deletar aqueles que não servem mais? Então, eu vou apresentar para você o segundo dos 3 passos para eliminar as suas crenças limitantes. De um modo bem prático, apresentando 4 técnicas para que você possa desprogramar as crenças que você já identificou e assim abrir espaço para novos pensamentos, novas cores e novas flores em sua vida. Esse é o 7º capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar Suas Crenças Limitantes. Faz parte da série Os Segredos da Alma, uma série sobre autoconhecimento para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E se você quiser saber mais, é só você procurar aí na descrição o link das playlists para assistir os outros vídeos, se inscrever no canal para acompanhar os novos episódios e clicar no sininho para receber todas as notificações. Antes de começar, eu quero te lembrar de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito e de deixar os seus comentários, impressões, dúvidas e sugestões de novos temas que você gostaria de ver no canal. Lembrando novamente que a sua participação é muito importante para a gente saber se o conteúdo está realmente te ajudando. Uma simples figurinha que você deixa aí nos comentários nos ajuda a saber se o conteúdo está sendo útil para você e a fazer mais conteúdos como esse, ou a direcionar o canal para novos conteúdos que sejam mais interessantes para você. Agora que você já tem 3 técnicas para identificar as suas crenças limitantes, vamos ao segundo passo para poder eliminar, que é a desprogramação. Você já ouviu falar na Síndrome de Procusto? O Procusto era o senhor de uma pequena propriedade no caminho de Atenas, e ele raptava os viajantes, dava para eles um generoso jantar e depois convidava esses viajantes a passar a noite em uma cama muito especial. Mas ele queria que o viajante coubesse perfeitamente na cama. Assim, ele cortava as pernas dos mais altos e esticava os que fossem mais baixinhos. E é isso que as crenças limitantes fazem conosco, para nós cabermos direitinho nelas. Ou nos esticam, ou cortam as nossas pernas. As crenças limitantes são o nosso anfitrião Procusto. E por isso é que você precisa limpar essas crenças de alguma forma, sejam elas provenientes dos pensamentos, dos sentimentos ou dos comportamentos. Nós precisamos quebrar os padrões inconscientes que nós aprendemos e que foram úteis em algum momento. E nós somos muito gratos por aprender, mas agora não serve mais para nós. E bem disse o sábio Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Só quando nós limpamos as crenças limitantes é que nós podemos ver a nossa verdade face a face. Quando nós somos crianças, faz sentido nós absorvermos tudo dos sentidos. Mesmo assim, se nós olharmos para as crianças, nós vamos ver nelas a inocência, a ingenuidade, a pureza, como se os olhos da criança fossem os olhos da alma. Parece que a criança age pela alma, pela intuição, e que se tornar adulto é perder essa pureza, essa inocência e passarmos a agir com dureza. E será que é possível nós mantermos essa inocência
juntamente com a maturidade? Será que é possível chegar a um meio termo quando adultos? Ou seja, sermos maduros e responsáveis sem perder a nossa criança interior? No meu entendimento, sim. Desde que nós estejamos sempre atentos às nossas crenças, conforme elas vão se formando. Desde que nós sejamos capazes de descobrir e limpar essas crenças limitantes. E como você vai limpar essas crenças? Bem, depois de identificar as suas crenças, usando uma das técnicas que nós citamos no capítulo anterior, você vai poder iniciar a limpeza e a purificação, usando as técnicas que eu vou descrever, que são a autoobservação, a observação assistida, a intuição e a meditação. Uma das técnicas que você pode usar para eliminar as crenças limitantes é observar a si mesmo. Se você se observa quando você está pensando, sentindo e agindo no mundo ou consigo mesmo, você começa a perceber o que está movendo você para uma direção qualquer. Assim, você pode ser movido por pensamentos, por sentimentos, por emoções e sensações. Quando você se observa, você começa a entender o que está acontecendo dentro de você e que está levando você a se mover. Exemplo, você vai ao banheiro. Por que você agiu assim? Por que você decidiu ir ao banheiro? Porque você sentiu alguma necessidade fisiológica, certo? Então, tem a ver com as sensações. Mas vamos supor que você foi ao banheiro para corrigir o seu batom, para se olhar no espelho, para ver se você está bonita. Então, tem a ver com emoções ou sentimentos, talvez. Mas vamos supor que você foi ao banheiro porque você quer conferir se acabou o papel higiênico e você precisa comprar mais. Então, você foi movido por pensamentos, certo? Vamos a um outro exemplo que pode ser mais interessante. Você decide comer alguma coisa. Por que você decidiu comer? Você vai procurar entender por que você decidiu comer algo. Pode ser porque você sentiu fome, então você foi movido pela sensação da fome. Mas pode ser que você comeu porque sentiu apetite, e isso é diferente. Você já não está agindo pela sensação, e sim pela emoção, ou melhor, pelo prazer que a comida ou a sobremesa proporciona a você. Talvez tenha alguma emoção em você que te leva a comer. Talvez você esteja substituindo a comida por alguma outra coisa que está te tirando o prazer de viver. E a comida é só uma compensação desse prazer que você não tem. Então, você deve ter alguma crença de que a comida é um bom substituto de um prazer que você gostaria de sentir. E enquanto você não se libertar dessa crença, você também não vai se libertar da comida como compensação. Ou você pode resolver comer porque alguém te chamou para almoçar. E é o horário que você come todo dia. Você se sente obrigado a isso. Você é obrigado a isso porque está trabalhando e tem que cumprir um horário. Então, nesse caso, você agiu pela mente, pelo raciocínio. Na verdade, você nem está com fome, nem vai sentir prazer em comer. É simplesmente porque você deve fazer isso. É mais uma obrigação. E tá tudo bem, porque para nós vivermos no mundo, nós precisamos mesmo cumprir algumas obrigações e ter responsabilidades. Então, nesse caso, você agiu pela mente. Mas talvez você tenha uma crença de que deve cumprir certos rituais que podem estar te prejudicando, só para agradar outras pessoas. Mas veja que interessante. Esses exemplos são muito simples. Ir ao banheiro, comer, observar o porquê de você estar fazendo cada coisa. Mas é assim que a gente começa, pelas coisas simples. E é assim que começa a autoobservação. Isso é o que vai te dando consciência de si mesmo, de por que você age. E aos poucos você vai percebendo quando você age sem consciência e vai colocando a sua consciência em cada ato que você executa. Você vai aprendendo a manter o foco nas suas ações, depois nas suas sensações, depois nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos.
até que você passa a estar consciente de tudo que você faz. Tudo é feito às claras. E o que é feito na claridade? Porque tem luz. As sombras deixam de existir. Tudo fica iluminado e limpo. E como você já identificou as suas crenças limitantes com a autoanálise ou com a análise assistida ou com a meditação, você soma a isso a autoobservação e passa a entender claramente o porquê de cada atitude, de cada pensamento, de cada emoção. E então você consegue entender a relação das suas crenças limitantes com as suas atitudes, ou seja, que as suas crenças levam você a agir de determinada maneira. E quando você entende a relação entre as causas, que são as crenças limitantes, e as consequências, que são as suas atitudes hoje, você tem o poder de mudar aquilo. Você tem o poder de perceber que você não está agindo pelo motivo correto. Você consegue enxergar o que está por trás da sua ação. E você passa a ter autocontrole para mudar a causa. E isso vai se refletir nas suas atitudes. E é assim que você vai removendo aquelas camadas do inconsciente lá esquecidas no fundo do seu baú, dentro do seu porão. Esse auto-observar-se, ele deve ser um exercício contínuo, ele não deve parar nunca, porque você vai se conhecer, se entender, saber a causa das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, por que você está fazendo cada coisa. E vai ser capaz de separar o que está sendo útil e proveitoso para você do que está sendo limitante. Vai ter crenças que você vai deixar para lá, você não vai lutar contra elas, porque elas não atrapalham tanto você. Vai ter crenças que você vai manter, porque elas são boas e te ajudam a seguir em frente. Mas aquelas crenças que te tiram do seu centro, você vai prestar mais atenção. E em algum momento, você vai limitar essas crenças limitantes. Você vai se purificar de tudo aquilo que não serve mais. Por quê? Porque você conhece bem a sua própria história. Você conhece bem as suas características. Logo, você tem autoconhecimento. E agora, você adotou o hábito da autoobservação. Com essas ferramentas, você deixa de ser o louco e se torna o mago do tarô. Então, você tem todas as ferramentas necessárias para eliminar as crenças limitantes e para iniciar uma nova jornada com os suprimentos necessários à viagem. E você não vai mais se permitir agir pelas crenças limitantes. Você vai redirecionar os seus passos para o caminho que não vai mais te limitar. A observação assistida é uma boa técnica, só que eu entendo que ela é mais um auxílio temporário, porque ela depende de outra pessoa. Então você pode pedir ajuda para alguém durante algum tempo para que te observe e te ajude a perceber as suas crenças e como elas interferem nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas emoções e nos sentimentos. Você pode pedir isso para um familiar seu, mais próximo, um amigo, um namorado, namorada, esposa, um sacerdote ou um terapeuta. A ajuda, ela é bem-vinda. Só que no momento que a pessoa não estiver mais disponível, você vai perder as oportunidades de se observar. Vamos supor que você faça terapia. Isso é muito bom. Normalmente, a terapia é um momento ótimo para você fazer a catarse. Aliás, você sabe o que é catarse? Se você quiser saber, deixa aí nos comentários um pedido que eu posso fazer um vídeo a respeito. Eu fui muitas vezes no psicólogo e foi ótimo para reorganizar o fluxo dos meus pensamentos, as minhas confusões mentais. Era uma época em que eu vivia sozinha em uma cidade grande, a minha cidade que é Sampa, e eu não tinha muito tempo para ver amigos, eu trabalhava de dia, eu estudava à noite e a vida era muito corrida. Nessa época eu fazia terapia 2 vezes por semana. Eu me sentia muito bem, porque era um momento de eu desabafar. Eu podia falar tudo o que eu pensava, tudo o que eu sentia, sem ser julgada. Isso era muito bom.
E isso ajudava muito a me equilibrar, a me reorganizar internamente, a soltar aquelas emoções reprimidas e trazer de volta os sentimentos de força, de garra que eu precisava para continuar vivendo aquela vida estressante que a gente tem em São Paulo. Então, vamos supor que você também faça terapia e isso te ajuda de alguma forma, como me ajudou. Realmente ajuda mesmo, mas é um complemento, não é o principal. Porque não é legal a gente ficar dependente de uma terapia. Além disso, como é que uma outra pessoa vai te observar o tempo todo? Não vai, ela só vai te observar por algum tempo muito pequeno e insuficiente para entender sobre você. Por isso, nós precisamos praticar a autoobservação em nossa vivência, no nosso cotidiano, na nossa rotina diária. E isso precisa ser você atuando no palco da vida. Não pode ser uma sala fechada com outra pessoa, só numa atividade mental. No meu entendimento, nós estamos aqui nesse planeta justamente para sermos cada vez mais lúcidos, ou seja, cheios de luz, e expandir a nossa luz para os outros seres que estão ao nosso redor. Mas se você terceiriza o trabalho de se iluminar, de trazer a luz para a sua vida, você não está cumprindo a sua parte no plano da existência. Você pode pedir ajuda até que você recupere o equilíbrio, mas depois você vai precisar seguir o seu caminho sem muletas, fazendo o que for possível para viver por si mesmo, com a sua força interior. Por isso é que a observação assistida ela seria uma opção complementar e temporária, mas a autoobservação é totalmente efetiva, porque você está com você o tempo todo. Então, ninguém melhor que você mesmo para se observar, não é mesmo? Como dissemos, a autoobservação e a observação assistida, elas são técnicas bastante eficazes para descobrir, analisar e desprogramar as crenças limitantes. Mas quando nos observamos e identificamos as crenças, ainda assim nós podemos ter dificuldade em saber qual a forma mais adequada para mudarmos essas crenças. Como podemos transmutar, transformar em algo positivo? Mesmo porque a limpeza de uma crença limitante, ela exige que nós coloquemos algo no lugar daquela crença. Porque como diz o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Ou seja, se nós deixarmos o espaço vazio, pode ser que a crença limitante retorne ou alguma crença ainda pior entre no lugar. Normalmente, quando nós limpamos nossas crenças, se nós continuamos a viver com as mesmas pessoas, nos mesmos ambientes, as mesmas situações de quando aquela crença nos pegou, a tendência é que ela vai voltar e se instalar de novo com muita rapidez. Por isso é que aprender a ouvir a nossa intuição é uma boa maneira de nos livrarmos de vez dessas crenças. Porque o nosso ser interior, o nosso eu maior, ele sabe exatamente o que devemos fazer para mudar e para mantermos a mudança em um novo caminho. A intuição, ela nos traz algo que é intrínseco, é inerente ao nosso ser. E por isso nós sabemos que aquela resposta é a correta, porque ela vem da nossa alma. E a forma mais eficiente de ouvir a nossa intuição é por meio da meditação, que pode cortar muito o caminho para você eliminar de vez as suas crenças limitantes. Meditação, ela não ajuda só a identificar as crenças, mas também a desprogramar essas crenças. Porque a meditação, ela nos faz entrar em estados alterados de consciência, que permitem a modelagem das informações na nossa mente. Assim, tudo que nós precisamos é aprender a trabalhar no nosso inconsciente de vez em quando e reorganizar aquela informação armazenada, para que esse lugar da nossa memória não se pareça com um arquivo morto e empoeirado e cheio de teia de aranha. Nós precisamos limpar e organizar as informações que algum dia mexeram com a gente e se tornaram os nossos valores pelo coração.
mas que agora são só papéis de notas promissórias, sem nenhum valor, apenas ocupando espaço na nossa mente e nos fazendo agir de forma inconsciente, de forma automática, sem prestarmos atenção ao que nós estamos fazendo, limitando a nossa capacidade de ir além. Nós precisamos separar o joio das crenças limitantes do trigo dos aprendizados relevantes. E como nós vamos conseguir limpar e arrumar essa bagunça na nossa mente? Com a meditação, porque ela vai agir nos níveis mais profundos da mente, podendo chegar ao inconsciente e nos fazer lembrar das crenças que nós guardamos e que se transformaram em valores, em princípios, em regras, em regulamentos, nos colocando em uma forma apertada. E na mesma meditação, nós podemos remodelar essas crenças, transformando-as em novas formas de pensar. Isso pode ser feito por meio de meditação profunda, que você se senta confortavelmente, relaxa e penetra nos níveis mais inconscientes da mente, ouvindo uma música transcendental ou uma meditação guiada. Então, você se concentra em um problema que está tendo e procura na sua mente as origens desse problema. E assim você descobre que o problema nasceu de uma crença limitante que você assimilou em algum momento do passado remoto e que agora não precisa mais dessa crença e pode mudar o seu modo de pensar. Essa conscientização muitas vezes é suficiente para que você abandone a crença, mas a desprogramação ela também pode ser feita por meio do exercício diário de atenção plena, que é o mindfulness, para observar os seus pensamentos, sentimentos e ações, de modo que você perceba quando a crença entrar em cena, fazendo você agir de forma automática. Ao perceber isso, você vai poder impedir que a crença entre em cena e vai deixar de agir pelo automatismo. A prática contínua de exercício de meditação ou de atenção plena, elas podem te ajudar a desprogramar suas crenças limitantes. E quando esse espaço onde as crenças estavam ficar vazio, você vai precisar colocar algo no lugar delas, por meio de uma reprogramação da sua mente. No próximo capítulo do episódio sobre crenças limitantes, nós vamos falar sobre a reprogramação das crenças. Ou seja, depois que você esvaziou o espaço, você deixou o espaço livre, você precisa colocar novas crenças no lugar. Porque, como você já sabe, cabeça vazia, oficina do diabo. O difícil é saber o que colocar nesse espaço vazio da mente sem correr o risco de uma nova crença limitante. Se você quer entender como preencher esse espaço, assiste o próximo capítulo para saber. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final e espero que tenha sido útil para você esse capítulo. Aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de se inscrever no canal e deixar aí os seus comentários. Também agradeço a todos os criadores de conteúdo por disponibilizarem os seus materiais e as plataformas por disponibilizarem os seus espaços para que nós possamos divulgar os nossos conteúdos. Desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! No meu entendimento, pausa para um cafezinho. Amor, vem cá tirar uma foto minha, please. Tirar uma foto minha, please.